Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu tava com saudade de fazer live pra vocês. Tava com saudade de estar aqui nessa interação mais ao vivo com vocês. E hoje a gente vai falar sobre com que zóio você zóia para sua vida. Com que olhar você tá olhando para sua vida. Qual é o olho que você tem? Qual é o tipo de visão que você tem sobre as coisas que acontecem com você, à sua volta, na sua família, dentro de você? Qual é o olhar que você tem para você? Você já refletiu sobre isso? Qual é o olhar que você tá tendo para as coisas? Às vezes a gente não para refletir como que a gente tá se olhando, como que a gente tá olhando pra gente, como que a gente lida com a gente através desse olhar. E a gente vai falar sobre esse olhar. Como que a gente tá zoiando para as coisas que nos acontecem? Será que a gente só zoia com o zóio ruim? E a tendência geralmente é a gente zoiar primeiro com o zóio ruim, para depois começar a entender, para começar a olhar com um olho bom. E eu não tô falando aqui de ser good vibes, de falar, a vida não tem problema. Não, não é sobre isso. Se você imaginou que é isso, não é nada sobre isso. Fica aqui com a gente que hoje, novamente, eu vou chamar a minha mana de coração, que é a Paula Dodson, que também é terapeuta, humanoterapeuta, parceira que nem eu, e também psicanalista e espiritualista. Vamos lá para esse bate-papo muito legal. Deixa eu chamar ela. Ela entrar. Chama um amigo, chama amiga, chama a vizinha. Cadê ela? Cheguei. Não tá aparecendo você pra mim. Não! Ai, Jesus, eu vou ter que sair e entrar de novo. Eu tô ouvindo a sua voz do além. Espera só um pouquinho. Você tá no espiritual, mana. Eu vi algumas lives isso acontecer. E já aconteceu com a gente também uma vez com a Márcia, que a gente tava com a Márcia, lembra? Eu lembro. Gente, tem alguém vendo a mana Paula? Ou só eu que não tô vendo ela? Alguém pode comentar aqui pra mim? Tá aparecendo só eu na tela ou vocês estão vendo nós duas? Alguém pode me ajudar? Tchararara. Olha, a Rô tá vendo você. Mana, então o problema deve ser o meu Instagram, porque o meu Instagram hoje de manhã tava com problema. Então, Quer que eu entre e saia? E aí eu te chamo? Será que eu envio a solicitação? Será? Sua conta. vamos fazer assim, vamos testar, gente. Calma aí, se prepara que ao vivo é tudo assim. Gente, só eu então não tô vendo. Gente, o que será que eu não tô enxergando, hein? Mana, tenta sair então. Vamos ver. Peraí, gente. Ela saiu. Vamos ver se ela aparece aqui. Ela vai aparecer aqui de novo, daí a gente chama. Olha como que é, né, as coisas. O que será que eu não tô vendo? O que será que eu não tô vendo? E aí, por isso que eu não tô vendo ela. Vamos ver. Vamos ver. Que interessante. Tava todo mundo vendo, então, gente? Oi, Jô! Seja bem-vinda! Todo mundo sejam bem-vindos. Tô aqui esperando a Mana Paula entrar de novo. Vamos ver se ela entra rapidinho. Oi, Jô! Ai, já sei o que eu fiz. Não, eu fiz certo. Eu tinha feito certo. Bom, vamos ver se ela entra. A gente vai falar hoje, para quem entrou agora, com que zóio você zóia pra vida. E é interessante que ao vivo a vida vai acontecendo, as coisas vão acontecendo. E a Mana Paula, que vai fazer essa live comigo, ela entrou e ela não apareceu pra mim. E eu perguntei pro pessoal que tá aqui. O pessoal falou que tava vendo as duas, só eu não tava vendo ela. E isso então quer dizer alguma coisa sobre o meu mundo que eu preciso levar pra psicanálise, que eu não tô entendendo ainda o porquê que isso aconteceu. Vamos esperar? Qualquer coisa, gente, eu vou pegar e coisar a live e aí eu abro de novo a live. Vamos ver. Deixa eu ver se ela entrou.
Já sei, gente. Eu vou fechar a live, daí eu vou começar de novo a live. Vamos ver se tá com. Aí, ela chegou. Vamos ver. Vamos ver. Oi? Ufa! Vou ter que levar para psicanálise isso. E interessante que o meu celular, desde manhã, o meu Instagram, né? Ele tá com problema. Ele tá aparecendo uns erros, tá saindo do Instagram. O Então, seu Ana, também? mas isso é geral. Também tá esquisito por aqui. Vamos olhar com os olhos bons. Vamos aí acusar o bom pro negócio. Olha que interessante, né? A gente tem uma tendência mesmo, né? A quando acontece alguma coisa, algum imprevisto, a gente já logo vai para a culpa, né? A culpa é minha. Eu fiz alguma coisa errada. O que eu fiz de errado? Né? Que botão que eu apertei de errado? A gente vai para esse lugar de zoiar com os olhos ruins mesmo, né? É a primeira coisa, né? É instintivo a gente já pensar no ruim, né? Por exemplo, se alguém atrasa, né? Ai, meu Deus, o que será que aconteceu com a pessoa? Ai, meu Deus, a gente já fica num lugar de pensar merda, né? Primeiro a gente pensa merda, é uma coisa automática, né? E depois a gente vai pra elaboração. A gente pode ir pra elaboração, né? Deve, né? Só que a gente deve ser porque eu imagino, né, que seja porque é o negativo, né? A gente planeja o positivo, que era a gente entrar aqui, Carol entrar antes, hein? Ela me chamar, ela abrir a live, ela me chamar, eu entrar, e dá tudo certo. Apertou o botão, eu entrei, apareço. E aí, quando dá alguma coisa, né, que vai para o negativo, a gente tem, né, a gente é levado a entrar nesse negativo também e ver com o olho negativo, né? É, Interessante. Já faz parte da live. já, porque nada existe por acaso, né? É isso que é importante a gente sempre frisar, né, que nada, nenhum acontecimento, nenhuma pessoa que cruza a gente na rua é por acaso, né? Verdade, verdade, faz parte. Bom, gente, só, né, você já se apresentou. Você chegou a sair e entrar de novo ou não? Não cheguei a sair e entrar de novo, eu continuei aqui, eu fiquei aqui, e aí eu falei assim, vou esperar, se caso não demorar, eu falei pro pessoal, eu vou fechar e eu abro a live de novo. A gente vai fazer essa live. E aí, eu do lado de cá, o impressionante foi que o Instagram deu a informação de que minha conta tinha sido cancelada. Então eu fiquei off por um tempo, e aí tentando entrar, e aí até que carregou a minha conta novamente. Que interessante. Eu percebo que é que nem a gente estava falando. A gente vai primeiro para um lugar de pensar algo ruim, de olhar com um olho ruim, e a gente pode às vezes ficar nesse lugar que a gente chega até ir para às vezes para vamos assim dizer, um delírio. Ai, aconteceu a mesma coisa errada. Ai, meu Deus do céu. A pessoa, por exemplo, se a pessoa atrasa, a gente pode se fixar no erro, no negativo, no que a gente acha que é um erro, mas aí se a gente poder começar a olhar e a raciocinar, a gente pode olhar com um olho bom. Oi, Jô! Olhar com um olho bom para aquilo que está acontecendo, para a gente ir para o positivo, porque é realmente essa função do negativo. Então, que nem aconteceu aqui, a Mana entrou, você que está chegando agora, a Mana entrou, ela falou e eu não conseguia ver ela. E o pessoal tava vendo a Amanda Paula e eu não. Ai, gente, tá uma voz do além, tava do espiritual. E aí, já logo pensei, gente, o que será que não tô olhando? Já pensei assim, o que eu não tô olhando? Tem que levar isso pra psicanálise. E a gente já vai pensar na merda primeiro, né? Eu falei, deve ter alguma coisa que eu não tô enxergando nela. Aí a gente vai para esse lugar pra gente poder o quê? Depois começar a raciocinar. Faz parte da live, tudo isso, né? Para que serve o negativo, para levar a gente para o positivo. Então, com quais olhos a gente está olhando para as coisas? E a gente pode dizer que com certeza a gente sempre vai pensar merda. Se alguém liga para você e fala,
eu preciso te contar alguma coisa, você vai pensar na merda. Aconteceu um negócio, eu preciso te contar, você já fica assim, meu Deus, que merda. E eu pensando sobre isso, né, refletindo sobre isso, eu fui entendendo, mano, que os elementos dos quais a gente é mais carregado, né, através dos nossos signos, influenciam a gente na maneira com que a gente faz essa primeira leitura, né? Aliás, a maneira com que a gente faz a leitura em geral, né? Então, eu que sou ar, por exemplo, a minha tendência foi ficar calma e fazendo as coisas, né? Não teve um, meu Deus, e agora? Não teve um drama gigante, mas, né, vamos lá, vamos, encerrou a conta, vamos ver, não é possível, não fiz nada de errado, conta, vamos lá. E no sentido de ir apurando os fatos. Uma pessoa, né, que tem um signo aí com o elemento predominante água, vai para o medo, que é isso que você está falando. Vai pro, ai meu Deus, o que eu fiz de errado? Vão me derrubar do Instagram, vou ser cancelado. Vai para esse lugar, né? O fogo vai atirando para tudo quanto é lado. Né? O que eu fiz, o que eu não fiz? Vou sair da live, vou entrar na live, vou esperar mais um pouco. Né? Levantando todas as hipóteses, né? E o Terra acho que tem a tendência aí de ficar na preocupação, né? E tentar achar o cerne da questão ali, mas com uma compenetração aí maior. E é fantástico como a gente funciona perfeitamente de acordo com as nossas configurações, né? Você vê dessa forma também? Com certeza, você levantou um ponto muito interessante, porque quando a gente começa a conhecer o nosso temperamento, perceber como que a gente é, né, e a maioria das vezes a gente tá fora, né, do nosso temperamento, e a gente começa a ir para o nosso temperamento mesmo, a gente pode perceber como que a gente vai reagir com esse olhar para as coisas. Porque eu tava aqui, quem ficou aqui até agora, eu falei, com a coisa sai da live. Aí eu já fui pensando, que coisa se ela não entrar, eu apertei o botão, fui vendo, eu fui mexendo. Fogo, literalmente fogo. Fogo quando coloca no negócio vai bater pra quanto é lado. E aí a gente vai podendo aceitar a nossa configuração, olhar com o olho bom, né? Porque a gente, cada um vai agir de uma forma e não julgar, não ter o olhar que a minha manifestação é ruim, né? A manifestação do outro é ruim, porque a gente vai se entendendo como a gente é, né? Porque senão vai para aquele lugar de comparação, né? O outro tá ali, você tá cabelando, o outro tá super calmo, e aí você fala, eu gostaria tanto de ser daquele jeito, né? Mas não é, por quê? Porque você tem uma configuração diferente, porque tem uma função, né? Então, acho que à medida que a gente vai se conhecendo, né? Conhecendo o nosso temperamento, conhecendo o nosso mapa de Odoo, conhecendo o nosso mapa astral, né? Conhecendo a nossa configuração, a gente vai aprendendo a lidar com as coisas que tem dentro da gente, né? Com a composição, com a nossa composição, e vai olhando menos para fora no sentido de se comparar, né? Eu queria ser assim, eu queria ser assado. Não, só tem essa aqui para eu ser. Então vamos aprender a ser, né? Aí fica mais fácil de lidar. E aí fica mais fácil da gente colocar esse zóio bom, né, na nossa manifestação. Mas a gente vai, em algum momento, a gente vai olhar para a gente com os olhos meio que negativos, porque também refletindo sobre isso, eu fui lá para a nossa base da infância, né? Quando a gente realmente não tem a musculatura, não se conhece, né? E a gente está ali aprendendo a se manifestar ainda. E aí a gente. Eu vejo muito, baseado em mim, eu posso falar de mim, né? Que eu me enxergava, num primeiro momento, acho que a gente se enxerga através dos olhos dos nossos pais, né, mana? Faz sentido para você? Total, total. Gente, comenta aí, tá fazendo sentido? Vocês estão ligando o Lé com Cré? Se vocês não estiverem entendendo aí o gingar da canoa, o balanço da canoa, vocês perguntam pra gente, fala aqui pra gente.
Faz todo sentido pra mim. A gente se olha muito com os olhos dos nossos pais e às vezes passa uma vida inteira achando que a gente é a partir daquele olhar. Eu imagino que você vai chegar aí, desculpa. É bem por aí mesmo, né? A gente passa uma vida aí se olhando pelo olho do outro, né? Porque aí, num primeiro momento, são os pais, num segundo momento, são os amiguinhos da escola, porque aí eu quero ser descolado que nem fulano é, né? E aí eu vou olhando para mim com o olho do outro, então se o outro me vê com o olho bom, eu me vejo com o olho bom. Se o outro não me vê com o olho não muito bom, eu começo a, né, achar um monte de defeito em mim também. Aí eu quero mudar algumas coisas, né? E, e isso vai influenciando a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente age, a forma com que a gente recebe a informação do externo, a forma com que a gente gesta essa informação dentro da gente, né? E a forma com que a gente vai para fora, né? E a gente passa um bom tempo. A gente vai, acredito que a gente vai desconstruindo esse olhar. É um processo, né, de desconstrução e reconstrução o tempo todo, né? É, a gente vai percebendo que às vezes a gente só pegou o olhar do outro e a gente continua olhando com aquele olhar, só que nem é assim, a gente não percebe que uma informação que a gente tem com esse olhar, que às vezes vem principalmente dos nossos pais, ou da ideia que a gente tinha de que com os nossos olhos daquela idade a gente conseguia captar a informação, a gente não percebe o quanto que essa informação que a gente tem permeia outras informações e fazem a gente agir de várias formas, porque está tudo conectado. É interessante a gente estar falando, eu nem tinha pensado nisso, agora que tô elaborando aqui, é isso que é gostoso de fazer live, né, e não ter né, como fala, script, né, a gente vai elaborando e vai sendo algo natural, né, isso que é gostoso, algo livre, né, porque ao vivo a vida né, não tem edição, não tem corta aqui, tira esse pedaço e bota ali. Acabei de fazer uma técnica hoje com a Lu, parceira. Muito legal a técnica, que eu esqueci o nome, a TRG, eu acho que chama. Eu não vou saber explicar, fiz uma técnica com ela e ela fez uma ficha de anamnese comigo. E é uma ficha assim bem grande, assim, acho que tinha umas 8 páginas. E aí tinha uma pergunta lá assim, como que era? O que era para você ser boa filha para os seus pais? Aí eu falei, nossa, olha o olhar que a gente tem como ser boa filha, porque era o olhar dos meus pais. Ó, isso é uma informação que eu fiz hoje. E aí eu escrevi assim, ser uma menina que não dá trabalho, não dá trabalho, uma criança que não dá trabalho para os meus pais. Isso é uma das coisas que eu escrevi que mais me chamou a atenção. Ser educada, que para mim ainda faz muito sentido isso, com o meu olhar, ser uma pessoa educada, respeitar as pessoas. Mas a coisa que mais me chamou a atenção e que me gerou até um incômodo foi não dar trabalho. E é uma coisa que a minha mãe e meu pai falam que eu fui espoleta, mas assim, não era uma criança que, nossa, deixou a minha mãe de cabelo branco. Quando meu irmão nasceu, eu ajudei muito a minha mãe. Então, olha como que a gente manifesta para receber esse amor. Porque no fundo a gente só quer ser amado, acolhido e respeitado. E aí eu fiquei refletindo, eu fiz agora de manhã aqui, eu fiquei refletindo assim, nossa, como que essas informações ainda permeiam a minha vida de não dar trabalho para os outros, de me sentir que eu tô dando um trabalho, às vezes eu me sinto e nem tô dando trabalho. Então é uma coisa que eu vou precisar ainda olhar para isso, levar para minhas sessões de psicanálise, porque às vezes a gente tá carregando esse olhar que nem era o olhar que eu sentia que era ser uma boa filha. Que não dar trabalho, é não ser uma criança que deixa minha mãe de cabelos brancos. Né? E o mais impressionante, né, é que essa informação de dar trabalho é muito o olhar do outro, né? Porque é o outro que está tendo esse trabalho, não é você. Você só está se manifestando, né? A criança está ali sendo livre. Enfim, não vou nem entrar em questão de educação, porque não é sobre isso que a gente está falando, é só sobre a manifestação em si, né? Às vezes a criança está sendo livre, está sendo ela,
E o outro vê como um trabalho. É uma tarefa árdua educar mesmo, né? É uma tarefa que não é fácil, né? Você educar outro ser humano, né? No começo ali, da base dessa educação para o ser humano. Então vai dar trabalho mesmo, né? Dá trabalho mesmo, né? E aí você o outro que é. E eu não estou dizendo que sua mãe é culpada, não é nada disso, né? Não é sobre culpar, é sobre a gente vai constatando, né? Toda a base lá da infância para a gente ir hoje ocupando o nosso espaço, olhando para a gente com os nossos olhos. Acho que a gente precisa fazer essas constatações para que a gente recupere o nosso olhar para a gente, né? E Sim. consiga até depositar um olhar mais bonito para esses pais, né, mana? Porque às vezes a gente passa uma vida também culpando, apontando os pais, olhando com um olho ruim, né, para essa base. E à medida que você vai colocando olho bom naquilo, né, a partir, né, de todo o enredo ali que aconteceu, a gente vai conseguindo olhar com olho bom para a gente e, consequentemente, para eles. Né? Com certeza, a gente acaba, aí a gente não procura culpados, a gente vê às vezes, foi isso que aconteceu, né, vê a responsabilidade, mas a gente também coloca a nossa responsabilidade hoje como adultos de lidar com isso, né, porque senão a gente só fica apontando o dedo, olhando com um olho ruim, e às vezes sim, vai ter acontecido na nossa história, né, coisas que eram de fatos desagradáveis, que a gente vai ter, né, um olho ruim, mas aí se a gente levar para uma elaboração mais profunda, que eu posso dizer com toda certeza, e eu tenho certeza que a Mana pensa da mesma forma dentro de uma não uma sessão, mas dentro da terapia, a gente pode, eu vou falar, expandir, transcender esse olhar e compreender, porque assim, a gente, por exemplo, na questão da educação, que a gente falou, né, que eu contei para vocês aqui sobre ser uma boa filha, não dar trabalho, a gente pode olhar que se eu passei por isso, se isso está dentro de mim, de alguma forma eu tenho sintonia com tudo isso, e isso é uma elaboração que o meu espírito veio passar, porque daí a gente traz pra gente. Aí a gente não fica procurando culpados e sim vai buscar respostas. E eu acho que é isso o começo de uma elaboração, né? Porque enquanto a gente tá zoiando só pra fora com o zóio ruim, foi meu pai, foi minha mãe, seus filhos da mãe, a gente não consegue ter o olhar daqui e falar, tá, e agora? O que que eu vou fazer com isso? Qual é o olhar que eu vou ter? Por que que eu passei por essa situação, né? E eu falo assim que a gente tem uma grande dificuldade enquanto humanidade de zoiar para os nossos pais com os olhos de humano, porque a gente atribui só os olhos da função de mãe e acha que a mãe não, mãe, pai, não é um ser humano com suas dores, amores e horrores, né? Verdade. Que eles não erram, que eles tinham que ser perfeitos, e aí a gente fica tentando ser perfeitos também, né? Porque a gente fica olhando com essa lente da perfeição para eles, É. e aí a gente fica tentando ser perfeito também, e já somos, né? A gente não vai conseguir ser uma coisa que a gente já é, né? À medida que a gente vai limpando as lentes, a gente vai conseguindo olhar para só o que é. Né? Num primeiro momento que a gente constata o negativo, a gente tem essa pulsão de ir para o positivo, de querer positivar. Mas tem uma terceira vertente aí, que é aceitar o que é, né, mana? Ah, minha mãe disse que eu ia dar trabalho. Talvez eu desse trabalho mesmo, né? Dava trabalho, né? E talvez ainda dê. E que bom que dê, né? Tô me movimentando, né? O trabalho é o ofício, né? O sagrado. Então, e ir no cerne da informação, né? Porque a gente fica, dá trabalho, é ruim. A gente coloca na caixinha do ruim. Então, minha mãe falou que eu dou trabalho, aí eu fui pro ruim, aí eu não quero dar trabalho para ninguém. Só que vamos lá, vamos desmembrar essa informação, né? O que é dar trabalho? Né? Eu tenho aprendido muito isso nos meus próprios processos, né? Desmembrar a informação, sem colocar tanto no negativo, sem colocar tanto no positivo, mas entendendo a informação pura ali, né? Porque aí a gente vai tirando o feio daquilo, vai tirando o ruim daquilo, vai tirando. E só dou trabalho até hoje, se bobear. Então, assim, e quem não dá, né? É que a gente se manifesta, a gente pensa, a gente é diferente, né? Tem as nossas. Somos semelhantes,
né? Cada um tem uma individualidade dentro de si que vai se manifestar de formas diferentes. Então, dá trabalho entender o outro, dá trabalho olhar para o outro, dá trabalho olhar para a gente. Né? Verdade, tudo tem um trabalho. Quando, assim, o meu significante de trabalho, coloca o seu significante aí de trabalho, gente, pra gente. O meu significante de trabalho o significante é o quê, gente? O significado, tá? Eu falei significante, vai que a pessoa não entende. Qual é o seu significado de trabalho? Coloca aí pra gente. O meu significante de trabalho é, é você ter que dar, como que eu posso dizer? Colocar muita energia em algo, então desprender de muita energia para algo. Só que quando eu falo em ser uma criança que não dá trabalho, eu somo isso, Carol, tá, gente? Não tô falando que isso é o certo, tá? É o meu significante, é o que tá dentro de mim. A gente já aqui indo pra análise. É desprender muito dessa energia, mas quando eu falo de ser uma criança que não dá trabalho, eu penso de ser uma criança que, por exemplo, eu vou falar o contrário, que daí acho que para mim fica mais fácil. Uma criança que dá trabalho, ser uma criança que dá trabalho, é uma criança que tá causando, olha que interessante, causando um desconforto no outro. E aí eu acho que daí tem aí, olha, eu falando isso, tem um lugar de ignorância, né, nisso, de achar que alguém pode causar algo no outro. Olha, eu tô elaborando tudo isso agora. E a gente vai nesse ponto mesmo. Por quê? Porque você pegou esse trabalho da lente da sua mãe, né? Foi com a lente dela que você fez a leitura, porque quando a frequência que ela falava, menina, para de dar trabalho, era a frequência dela, né? Era aquela frequência de incômodo mesmo, né? Talvez. Tô aqui, loucubrando aqui. Mas, entende? Eu penso que é por aí a vertente, né? Porque quando alguém fala alguma coisa que mexe com a gente, que incomoda a gente, e a gente se sente na obrigação de atender, né, aquele pedido, que nem meu pai, eu vou falar de mim, meu pai, eu falava demais, né, gente? Né? Eu falava mais do que a boca. Chata, cara. Falava mais do que a boca. E falava, né? Criança fala, criança pergunta o tempo todo, né? Então eu falava, perguntava. E uma vez eu tava falando uma coisa e ele falou: ai, para de falar. Você fala demais. E aí aquilo pegou em mim, que até hoje tenho dificuldade de falar, né? Tô brincando. Mas quanto mais eu preciso me sentir confortável para poder falar, porque senão é aquele medo, né, da censura, fica, né? Se a gente não está presente e trabalhando, né, a gente. E voltando lá no cerne da questão lá atrás, para entender que, né, talvez ali iniciou uma dificuldade de comunicação que já estava em mim, por isso que senão eu não tinha nem ligado para aquela fala, né? Mas a informação, a dificuldade já estava aqui. Então ele só deu uma acionada ali na informação para que eu pudesse futuramente aí, né, olhar para isso, né? Lembrei de uma coisa que pra mim eu tava tendo dificuldade de falar, mas eu consegui elaborar, trazer de uma outra forma. Atrapalhar. Criança que dá trabalho é uma criança que atrapalha. Então, e aí, olha que legal a gente ter chegado nesse ponto. Porque tudo que a gente acha, a gente de alguma forma acha ruim, a gente se coloca no lado oposto. E se a gente acha que a gente ouve, internaliza, porque é que nem a Mana falou, se não tiver na gente, aquilo vai passar e não vai fazer nem. Mas como tá dentro da gente, é por isso que a gente volta pro eu, né? A gente tipo, sente tudo aquilo e automaticamente a gente se coloca na polaridade oposta. E a gente passa a vida, pensa, gente, quanta coisa que a gente internalizou.
A gente passa a vida desse jeito. Por isso que é tão bom a gente poder olhar, né, mana, e desconstruir certas coisas e certas características que a gente acredita que tem dentro da gente, como feio, né? Sim, e aí à medida que você vai ampliando, né, esse feio, entendendo o seu significado, pegando o seu olhar, né, ajustando a sua lente, vai ficando tão mais leve, né, mana? E a gente não tá falando aqui de colocar o óculos cor-de-rosa e ver tudo lindo, ver tudo perfeito. A gente tá falando, Unicórnio. ah, que lindo, que delícia se fosse, né? Mas não, olhar pra gente e trabalhar nos nossos significantes, né? Nos significados das coisas que tem dentro da gente. Também é um trabalho, dar trabalho, né? E não é uma tarefa fácil. Né? Aí a gente olha para trás e olha para os nossos pais. Talvez os nossos pais não tiveram a chance de. Não dava tempo de se ressignificar nada, porque eles tinham muito trabalho. Né? Eles tinham que manter a gente, trabalhar para manter a gente, para abastecer a gente, para que a gente chegasse aqui e fizesse a nossa parte. Né? Com certeza. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que antigamente era muito mais, né, mana, ter que sobreviver mesmo, né? E a gente não precisa ir muito longe, a gente pode ir só pela época dos nossos pais, quando eles eram crianças, né? Ainda mais que a maioria dos nossos pais, imagino assim, pessoal mais antigo, tinha muito irmão. Então, não tinha tempo, tipo, dos pais, dos nossos avós, ficarem, ui, não sei o quê. Tinha que botar comida na mesa, né? Então, esse era o principal. Tinha que sobreviver, não é? Então, aí a gente vai conseguindo compreender as pessoas, compreender o que aconteceu, compreender o propósito, porque a gente não caiu, né, não nasceu à toa na nossa família. Porque tem sintonia, porque tem coisas na gente, porque no mundo espiritual tudo é por sintonia. Então, de todas as famílias que a gente foi, que a gente poderia nascer, por que que a gente nasceu na família que a gente nasceu? Por que que a gente passou por aquilo que a gente tem que passar e passou? Então, se a gente puder olhar através e além, que essa é a proposta que a gente faz mesmo quando a gente vai, a proposta e é o movimento que a gente faz quando a gente vai para terapia, a gente pode ampliar a nossa visão, a gente pode expandir, a gente sai ali somente daquele olhar de perto e consegue olhar de ampliado e olhar além daquele lugar. Ai, a mana caiu. Olhar além daquele lugar, olhar além daquilo que a gente estava enxergando. E a gente vai podendo colocar amor naquilo que a gente estava condenando. Porque a gente condena muito, muito, muito mesmo. Gente, tá fazendo sentido para vocês isso? Tá fazendo sentido? Não tá? Vocês estão acompanhando? Não estão? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Vamos ver. Bom, vou continuar aqui, vou esperar. Alguém dar um sinal para mim, para ver se tá tudo tá indo, tá? Se tá, vocês estão me escutando? Eu acho que o Instagram tá com algum probleminha hoje mesmo. Que aqui para mim tá paradinho. Bom, eu vou continuar falando, se vocês puderem dar só um sinal para mim, colocar um joinha se tá funcionando direitinho, se vocês estão me escutando. Bom, vou voltar onde eu parei. Quando a gente pega e olha para alguma característica nossa, algum acontecimento que nos aconteceu, e se pergunta o porquê que eu passei por isso. Às vezes a gente vai para um lugar de, porque eu fui injustiçada, e a gente vai mesmo para esse lugar primeiro de olhar com o olho negativo, mas quando a gente olha com o olho negativo, a gente se pergunta qual a função disso. Aí a gente vai transcender um pouco, a gente vai um pouco além. Será a função de eu ter passado por essa situação? Qual é a função disso que tem em mim? Porque quando a gente começa a se perguntar qual é a função, automaticamente a gente coloca num lugar de valor. Começa a colocar, mesmo que a gente não perceba, num lugar de valor. Num lugar de tem uma forma útil.
útil de usar, mesmo que a gente não perceba. Então, qual é a função dessa característica minha? É claro que a gente não vai conseguir ter clareza de coisas que a gente sente, porque quando a gente tá no, eu brinco assim, quando a gente tá no tornado, no meio do furacão, é difícil a gente conseguir perceber fora do furacão. Faz sentido? Se a gente tá lá no epicentro, no meio do furacão, a gente não consegue olhar além, a gente tem essa limitação. E isso, todos nós, a gente pode estudar, ser o melhor terapeuta da vida, a gente não vai conseguir enxergar além, então, enxergar além desse furacão. Mas a primeira coisa mais importante é a gente se perguntar qual é essa função disso que eu tô vendo no outro, disso que me incomoda no outro, desse pensamento que eu tenho sobre mim, dessa, às vezes, raiva que eu sinto, desse ódio que eu sinto. Se a gente consegue decifrar, né, a emoção, às vezes a gente não consegue nem decifrar aquilo que a gente está sentindo, desse pensamento que eu tenho sobre mim. Então, quando a gente começa a se perguntar qual é a função disso e coloca para si e não fica apontando, mas é porque o outro, e o outro às vezes pode até ser, né? Pode ter até ali a responsabilidade dele, ele pode ser, sei lá, uma pessoa, vamos colocar, egoísta. Mas o porquê que eu me sinto mal quando o outro é egoísta? Eu acho que essa é sempre a pergunta que a gente precisa fazer. A gente precisa sair do fora, trazer para o eu e perguntar qual é a função disso? Qual é a função da minha raiva? Qual é a função da minha mágoa? O que que isso que está acontecendo fora, como a gente tem a tendência a olhar para fora, qual é a tendência, não? Qual é o motivo de eu, sei lá, nunca juntar dinheiro? Qual é o motivo sempre de eu conseguir ganhar dinheiro e o dinheiro ir embora? Qual é o motivo, a função de eu pegar sempre ter um namorado que me trai? Qual é a função disso? E quando a gente se pergunta e a gente começa a olhar para isso, essa automaticamente no nosso sistema, essa coisa começa a olhar para a gente. E a gente vai podendo o quê? Começar um processo, se a gente quiser, de elaboração. Mas é como eu disse, quando a gente está dentro do furacão, a gente está tomado por aquilo, a gente está tomado de emoções, a gente está tomado dos nossos instintos. E isso nos limita como ser humano de conseguir enxergar sozinho. Ainda mais quando são coisas que a gente condena muito. Quando são coisas que a gente acha horrível. Então pensa agora, o que que você identifica no outro que você acha horrível? O que que você olha no mundo e você se pergunta, meu Deus, o porquê disso? Pode ser a pior coisa que você possa imaginar. E eu não tô falando que não tenha dor, que não tenha algo, né, difícil ali. Mas o que que você olha, por exemplo, alguma característica no outro e você acha feio, acha errado? Você consegue comentar e compartilhar comigo pra gente ir fazendo aqui uma elaboração? Tô vendo aqui que a Ana não entrou ainda. Vamos ver se ela entra ou se ela não entra. Que às vezes é para eu fazer essa live sozinha, continuar sozinha, né? Vamos ver. O que que vocês olham para o outro? Alguma característica, alguma coisa que vocês olham no mundo e vocês acham feio? Respondem aqui para mim. Qual coisa que vocês não entendem a função? Que vocês falam, gente, por que que existe isso? Eu tenho certeza que essa pergunta vocês já fizeram, gente, por que raios existe isso? Às vezes a gente entra até num lugar de, ai, onde está Deus? Deus nos abandonou, né? É comum às vezes a gente escutar isso, que o negócio está pegando fogo e a gente não consegue enxergar a função e o valor e o propósito daquilo. E a gente pode dizer, a gente pode refletir que quantas vezes a gente fala que uma folha não cai da árvore sem a permissão de Deus. Só que a gente acaba se esquecendo e não zoiando para isso, não olhando para isso, não prestando atenção e estando presente para observar que cada acontecimento e cada coisa que a gente vê como mal, como ruim, como feio, tem um propósito além daquilo que a gente não está compreendendo, além daquilo que a gente nunca parou para refletir.
Eu falo assim, deixa eu ver aqui, gente, eu recebi uma notificação. Peraí. Será? Eita, que não tá abrindo pra mim. Bom, por exemplo, esses tempos atrás, não sei se vocês me acompanham aqui, quem tá aqui ainda ou não, eu perdi a minha cachorrinha. E minha cachorrinha é modo de dizer, porque ela era uma cachorrona. Eu perdi a minha cachorra. E o processo de luto é muito triste. É dolorido, é difícil. Não é uma coisa assim que pra mim seja uma coisa assim tranquila de ai, tá bom, morreu e não sinta, ainda mais quando tem afeto, a gente vai sentir a partida de alguém, a gente vai ficar triste. E só que existe uma beleza no luto. Eu tava lembrando essa semana, e mesmo quando isso aconteceu, quando a gente foi levar, porque aqui no Japão as pessoas são cremadas, não são enterradas, e aqui no Japão a gente crema também os animais. Então, no dia que a gente foi levar a Beck, que ela chamava Beck, a gente foi levar a Beck para cremar e a gente colocou ela no porta-malas do nosso carro, abaixou os bancos, assim, colocou ela no porta-malas do nosso carro, que ela era um cachorro bem grande, ela era um husky siberiano. E a gente colocou ela e a gente foi indo para o lugar, que é em outra cidade, é aqui perto, né? Mas em outra cidade. Eu às vezes olhava para ela e via assim, parecia que ela estava dormindo. Não sei se vocês já presenciaram um velório, né, alguém que já tinha falecido. Como que parece que a pessoa só tá dormindo, né? E aí, olhando assim para ela, eu falei, nossa, falei assim pro meu marido. Que belo dia para morrer. E não foi assim, numa forma irônica. Foi uma forma assim, singela e sincera de, nossa, que bom dia para ela morrer, que bom dia para ela partir. E como é bonito a morte. A gente tende a olhar a morte como algo ruim, zoiar com um zóio ruim e achar o nascimento, só o nascimento lindo, sendo que a morte também tem sua beleza. Sendo que a morte nos convida a perceber como que a vida é preciosíssima, como os momentos que a gente às vezes nem liga, simples do dia a dia, são momentos tão importantes. Porque hoje eu sinto até saudade da casa cheia de pelo. A minha casa tá muito mais limpa? Claro que tá. Mas a gente começa a sentir saudade até de coisas que às vezes nos incomodavam. Ah, eu tenho que limpar a casa mais vezes porque tem cachorro. Sim, é um fato, é uma verdade. E a gente começa a olhar com um olho bom para tudo. Então eu vejo hoje, a partir da minha experiência com o luto, com a Beck, eu vejo como que o luto nos convida a ter uma reflexão de como que a gente está levando a nossa vida. Como que a gente pode olhar para certos acontecimentos, para certas coisas com um olhar bom. Como que a gente pode ir além daquilo que está acontecendo, que foi triste, gente, foi muito triste. Eu chorei muito, mas foi lindo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que eu pude me despedir dela e estava triste, eu pude celebrar a vida. Eu pude enxergar que cada momento que a gente passa com cada pessoa, às vezes até aquelas coisas que a gente reclama, que aquela pessoa ali do nosso lado, a gente olha, né, e sente o incômodo e o incômodo tá na gente, a gente começa a ver com um olho bom. A gente começa a tirar o peso das coisas. E eu não tô falando novamente que aqui é para pôr a gente por um óculos e ver o mundo cor-de-rosa. Não é isso. Mas a gente poder ir além, porque a gente tá aqui. Eu totalmente acredito nisso, eu tenho essa crença. E se a gente for parar para refletir mesmo, a gente pode olhar que a humanidade vem evoluindo e vai evoluir, vai continuar evoluindo. Então, para mim, a gente está aqui para evoluir. E a evolução é colocar amor. É colocar amor em tudo. No luto, nas coisas que a gente acha ruim, nas características que a gente tem. Porque são forças que a gente pode usar de uma forma para nos beneficiar, para a gente poder ir para a vida mais inteiros. E enquanto a gente não olha com o olho de tal, qual é a função, que é o que eu falei. Qual é a função disso que tá em mim? Por mais que eu odeio, por mais que eu acho feio, por mais que eu reprima, por mais que eu acho pecado, qual é a função? Porque nada nessa terra é por acaso. Se tem alguma coisa dentro de você que você acha ruim, que você acha feio, Deus não ia cagar em você. De toda a criação.
Deus não ia cagar na gente. Então, tudo que tá dentro da gente tem um porquê maior, tem uma função maior. Só que pela nossa ignorância, a gente não aprendeu a usar, não aprendeu a olhar além. Eu vou falar transcender. A gente não transcendeu, a gente não elaborou, a gente não expandiu ainda para aquela característica que a gente olha como feio. Por isso que eu falei para vocês. Pensem se vocês têm vergonha de colocar aqui nos comentários, e isso já é uma coisa que vocês devem estar condenando, porque senão vocês teriam colocado. Quais são as características que vocês acham feio? Porque se vocês acham feio, com certeza em algum lugar tem em vocês, e em algum lugar vocês estão repreendendo, reprimindo e não expressando. Só que isso pode ser usado de uma forma muito benéfica na vida de vocês. E aí, dito isso, bom, como a Mana não voltou, eu não sei se ela vai voltar, e eu já vou caminhando para o fim dessa live, que a gente já tá aqui 45 minutos, eu tô vendo, e eu senti que eu precisava dizer tudo que eu queria dizer. Eu queria anunciar para vocês que a gente começou a conversar sobre isso, né? Isso que eu contei do luto para vocês, né? É uma coisa é uma coisa muito particular minha, mas eu senti de contar, eu senti no coração de contar para vocês. E a Mana Paula sabe disso. A gente conversa muito, eu e ela, e a gente sempre está conversando com esse olhar, né? De entender, de ir além, de compreender, de tirar somente o olho negativo e entendendo a função daquilo, porque o negativo faz parte, né? A polaridade faz parte, e a gente vai conseguindo ter um olhar bom, olhar com os olhos bom para tudo, enxergar que o ruim é bom, né? Conversando com ela e conversando sobre os meus próprios processos, coisas que eu estou aceitando, trabalhando dentro da análise, porque como eu sempre falo, eu não sou diferente de vocês. Eu tenho os meus processos, quem está aqui desde o começo, eu falei do negócio de não dar trabalho, né? Eu tenho os meus processos e eu sei o quanto, porque eu passo por terapia, eu passo por psicanálise, eu sei quanto que é difícil, às vezes, a gente aceitar alguma característica dentro da gente. Às vezes a gente nem sabe que tem, e a gente condena no outro. Por isso que eu falei, o que vocês olham fora? O que vocês olham no mundo? O que vocês olham no outro? Que você acha feio? Porque com certeza em algum lugar isso está dentro de você. E aí, se a gente traz para consciência que a gente tem aquilo, a gente percebe aonde que pega aquilo e a gente começa a aprender a usar e primeiramente aceitar, e começa a usar, aprender a usar da forma que pode nos beneficiar, que pode ser assertiva, a gente vai se integrando, ficando inteiro da gente e podendo ir para a vida de uma forma livre. E eu acredito também que a gente está aqui para isso, porque a evolução para mim é sinônimo de libertação e é sinônimo de amor. É sinônimo da gente se amar. E quando a gente faz isso de verdade, passando por terapia mesmo, porque eu não vejo de verdade, gente, um outro caminho para a gente ser inteiro de nós mesmos. A gente não consegue perceber sozinho. E aí, quando a gente faz isso, a gente consegue olhar o outro com amor. A gente vai podendo ter um olhar compreensivo e respeitoso, quando mesmo a gente não entende. E aí, conversando sobre tudo isso com a Mana, sempre estou conversando com ela. Sempre a gente está fazendo trocas, conversando sobre coisas assim, sobre tudo, e tendo esse olhar, querendo ter esse olhar, a gente falou, nossa, e baseado também nos meus próprios processos que eu estou passando dentro da análise e aprendendo a usar as minhas características de uma forma bem usada, que é claro que eu tenho escorregado muito. A gente falou assim, nossa, por que a gente não traz algo divino, realmente divino? Quando eu falo divino, eu falo algo espiritual. Eu falo trazer esse olhar íntegro, profundo para as pessoas. Porque a gente está passando pelo processo de terapia, a gente está percebendo que como que a gente julga tanto como humanidade, no sentido de condenar, quanto que a gente reprime, como que a gente poderia trazer algo divino para as pessoas, para elas acessarem coisas dentro delas e poderem começar a passar por um processo de ressignificação, de transcender, de olhar além para começar a aprender a usar. E aí a gente ficou
testando isso durante um tempo e as informações começaram a vir, e a gente montou, nós duas, vou dizer que é uma vivência, um workshop, uma vivência, não tem um nome exato, é um workshop meio uma vivência, e a gente vai trazer essa vivência, esse workshop para vocês, e eu vou passar aqui para vocês o dia que vai ser. Vai ser dia 18 de abril do mês que vem, às 8 da noite, horário de Brasília. Então, eu vou repetir. 18 de abril vai ser numa quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Vão ser 2 horas de duração, onde a gente vai trabalhar com vocês, a gente vai construir com vocês de uma maneira mais profunda ainda do que a gente está trazendo aqui, essa conversa, de uma maneira muito mais profunda para vocês conseguirem perceber toda essa evolução e essa construção e o propósito da gente ter, como humanidade, ter passado pelo que a gente passou. E aí a gente vai ter atividade lá para vocês poderem identificar em vocês. Identificar questões em vocês. Que o quê? Que vocês estão reprimindo, que vocês têm em vocês, que são potências, que potências podem ser usadas de forma benéfica. E a gente vai fazer um exercício com vocês lá, muito legal, para vocês poderem reconhecer características em vocês, para vocês poderem começarem a passar por um processo de ressignificação. E vocês estão convidados. O valor de troca dessa vivência, que vai ser 2 horas, no dia 18 de abril, quinta-feira do mês que vem. O valor de troca é de R$257. Pode ser feito via Pix, ou PayPal, ou Wise, pelo que eu me lembro, mas se você mora no Brasil, para você ficar mais fácil, Pix, pode ser o Pix. E a gente está convidando vocês com muito carinho, com muito amor. A gente trouxe, assim, com muito cuidado para vocês, para que vocês pudessem acessar essas questões, para que vocês pudessem, essas características em vocês, para que vocês pudessem entender, para que vocês pudessem expandir e começar um processo de maior integração com você, porque a gente veio aqui para ser inteiro, né? A gente não vai para a vida sendo metade, enquanto a gente não ressignifica, a gente não se inteira dessas partes e que estão em nós, a gente vai para a vida, tentar ir para a vida e a vida fica pesada, a vida fica difícil, a vida fica, a gente sente que tem alguma coisa ali, e são essas partes que precisam ser integradas, que precisam ser amadas, que precisam ser acolhidas e respeitadas pela gente, porque, como eu disse, nada do que tem dentro da gente é errado ou pecado, é a gente que não aprendeu a olhar com um zóio bom e aprendeu a usar. Se fez sentido para você, vocês podem me mandar inbox ou mandar inbox para Mana Paula no nosso Instagram ou entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Tem lá no link da bio do nosso Instagram, meu e da Mana Paula, o nosso WhatsApp, ou vocês podem também mandar inbox para a gente pelo Instagram mesmo, perguntando, se vocês tiverem perguntas, como que mais sobre esse workshop. Eu vou chamar de O Divino que Habita em Você. A gente não tinha colocado um nome ainda. Vai ser esse nome, O Divino que Habita em Você. Eu tô sentindo que vai ser, como a gente não preparou, é o que estava preparado. Eu digo o nome, mas tudo foi gestado, todo o trabalho que a gente fez, que a gente vai fazer com vocês, foi gestado com muito amor, com muita intenção de agregar valor, que vocês possam se integrar, se ficarem cada vez mais inteiros de vocês e amarem as suas partes, aprenderem a usar essas partes que são boas, que apenas vocês estavam olhando com um olhar ruim, com um zóio ruim. Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui, já falei mais que o Homem da Cobra. Eu espero que tenha feito sentido para vocês e vocês estão convidados, se vocês querem, de verdade, fazer um movimento na vida de vocês, venham para esse workshop, porque ele tá muito lindo, ele tá muito cheio de valor. Tá bom? Um beijo
E eu vou ficando por aqui. Obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Obrigada por esse compartilhar. Mesmo que vocês não escreveram aqui os comentários, eu sei que vocês estavam escutando. E obrigada por vocês terem aberto o coração de vocês para o que eu tinha que falar. Tá bom? Somos um. Um beijo.